O segredo dos motores elétricos. A explicação que você sempre quis. Você já se perguntou como realmente funciona um motor elétrico? Já imaginou como um simples conjunto de ímãs e fios pode gerar movimento contínuo? Hoje, vamos desvendar esse mistério de forma clara e envolvente. Começamos com dois ímãs. Eles têm a incrível propriedade de se repelirem quando têm a mesma polaridade e se atraírem quando são opostos. Agora imagine um desses ímãs preso a um eixo, capaz de girar livremente. Ao aproximar outro ímã, o primeiro começa a se mover sozinho. Mas e se trocarmos a posição do ímã repetidamente? O movimento nunca pararia. Agora elevamos isso para outro nível. Criamos um par eletroímã, enrolando um fio em um parafuso e conectando-o a uma fonte de energia. O resultado, ele age exatamente como um ímã tradicional, podendo atrair objetos metálicos. Mas aqui está o segredo. Ao inverter a corrente elétrica, sua polaridade também se inverte. E se fizermos isso continuamente, o movimento se torna constante, exatamente como acontece dentro de um motor elétrico. Mas trocar os fios manualmente é um trabalho complicado, certo? É por isso que usamos um comutador, um dispositivo engenhoso que alterna automaticamente a corrente elétrica, garantindo que o motor nunca pare de girar. Para evitar que o movimento fique irregular, adicionamos mais bobinas e contatos, garantindo um giro suave e contínuo. E pronto, esse é o princípio básico dos motores elétricos, que movem desde ventiladores até carros elétricos. Parece simples agora, não é? Mas e você, já sabia disso? Onde mais você acha que essa tecnologia é utilizada no dia a dia? Deixe seu comentário, curta este vídeo e compartilhe com quem também quer entender melhor como a eletricidade move o mundo. Como o ar-condicionado realmente funciona? A resposta vai te surpreender. Você já se perguntou como o ar-condicionado consegue resfriar um ambiente tão rapidamente? O processo é mais simples do que parece e lembra muito o funcionamento de um spray aerossol. Já percebeu que, ao usar um desses sprays, a lata fica gelada? Isso acontece porque a pressão interna diminui e a temperatura cai. E é exatamente assim que seu ar-condicionado opera. Dentro do aparelho, há um compressor que suga o ar quente do ambiente e o pressiona, transformando-o em gás de alta temperatura. Esse gás é então enviado para o condensador, que fica na parte externa do ar-condicionado. Lá, um potente ventilador dissipa o calor, convertendo o gás em líquido. Agora vem a parte mágica. Esse líquido resfriado passa por uma peça chamada válvula de expansão, onde a pressão cai drasticamente, reduzindo sua temperatura. Esse líquido super gelado é então enviado para as serpentinas internas do ar-condicionado, onde um ventilador distribui o ar frio pelo ambiente. E aquele pingamento de água? Ele acontece porque a umidade do ar condensa ao entrar em contato com as serpentinas frias, sendo coletada por uma bandeja e eliminada pelo dreno do aparelho. Agora me conta, você imaginava que o funcionamento do ar-condicionado era assim? Já teve curiosidade de desmontar um para ver como tudo acontece? Deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa saber disso. Você sabe como a impressora realmente funciona? A verdade vai te surpreender. Você já parou para pensar em como a sua impressora do dia a dia consegue transformar tinta em imagens tão nítidas? Hoje a gente vai abrir o equipamento e revelar o que realmente acontece lá dentro. E te garanto, é bem mais impressionante do que parece. Quando desmontamos uma impressora, encontramos uma verdadeira floresta de minúsculos bicos. São mais de 30 em cada centímetro quadrado. Esses microjatos disparam gotas de tinta tão finas que chegam a ser mais delicadas que um fio de cabelo. Só para você ter uma ideia, enquanto o diâmetro de um fio de cabelo comum gira em torno de 70 micrômetros, a gota de tinta tem apenas entre 50 e 60 micrômetros. E como essas gotinhas formam as imagens? Simples. Da mesma forma que pixels criam as fotos no seu celular, essas microgotas se unem no papel para formar figuras com detalhes surpreendentes. Mas como é que a impressora controla tudo isso com tanta precisão? Dentro do cabeçote de impressão, cada bico carrega um pequeno resistor que aquece incrivelmente rápido. Pode atingir 260 degrees em microsegundos. Esse calor faz a tinta ferver, criando uma bolha que empurra a gota para fora. Durante esse processo, surge uma pequena cauda, o que forma duas gotinhas que se juntam rapidamente ao tocarem o papel. E sabe o que é mais curioso? Assim que a bolha se desfaz, cria-se um vácuo que suga tinta nova para dentro do bico, recarregando-o automaticamente. Essa técnica é chamada de termobolha. E ao mover o cabeçote da esquerda para a direita, a impressora vai desenhando a imagem, linha por linha. Agora, quando você clica em imprimir no computador, o que acontece? O driver da impressora transforma as informações da imagem em um código específico que o equipamento entende. Os rolos então puxam a folha e a posicionam bem embaixo do cabeçote. A cada passada, um novo trecho é impresso, até que toda a página esteja completa. Mas e quando a impressão é colorida? Por que não usamos as mesmas cores que vemos nas telas, como o vermelho, verde e azul, RGB? A resposta é surpreendente. Misturar essas cores na impressão não dá certo. Quando combinamos
colocamos vermelho e verde na luz, por exemplo, vemos amarelo. Mas ao misturar as tintas dessas cores, o resultado é um amarelo escuro e opaco. Isso acontece porque as tintas funcionam absorvendo luz e não emitindo. Por isso, usamos as cores complementares do RGB, ciano, magenta e amarelo. Quer ver como funciona? Se quisermos o azul perfeito, primeiro aplicamos ciano, que absorve o vermelho, e depois magenta, que absorve o verde. O que sobra? Apenas o azul que vemos refletido. Mesmo assim, essas misturas não conseguem formar um preto verdadeiro. Por isso, a impressora adiciona tinta preta ao conjunto. E quando queremos tons mais claros ou mais escuros? Aí vem o truque. A impressora engana nossos olhos. Para um vermelho mais claro, ela espaça os pontos vermelhos no papel. Nosso olho não. O gênio por trás da máquina de escrever. Como esse mecanismo mudou tudo. Já imaginou como surgiu o teclado que você usa todos os dias? Ele é, na verdade, uma herança direta de uma invenção brilhante, a máquina de escrever. E o funcionamento dela é tão engenhoso que até hoje impressiona. Quando colocamos uma folha na estrutura da máquina, ela se apoia naturalmente em dois rolos, o rolo de alimentação e o cilindro principal. Ao girar uma manivela lateral, o cilindro puxa o papel para dentro e o mantém bem firme, envolvido ao redor dele, pronto para receber cada letra. Agora presta atenção nesse detalhe. Ao apertar qualquer tecla, uma alavanca interna é ativada que empurra outra haste com um tipo metálico na ponta. Esse tipo é uma pequena peça com uma letra em relevo. Pode ser maiúscula ou minúscula, dependendo da configuração. Ao bater no papel, ele pressiona uma fita com tinta entre o tipo e a folha, imprimindo ali o caractere com precisão. Cada letra do teclado corresponde a uma dessas hastes metálicas. Todas elas são projetadas de forma que, mesmo abrindo-se como um leque ao redor do eixo, sempre batem no mesmo ponto central da folha. Quando soltamos a tecla, as molas internas devolvem tudo para o lugar e ainda movem o papel automaticamente para a próxima letra. Tudo isso acontece com uma mecânica surpreendente. O avanço da folha é comandado por uma mola espiral, localizada dentro de um tambor. Essa mola é carregada manualmente com uma pequena manivela. Um tipo de cinta de tecido ou couro enrola ao redor do tambor e se conecta à base do suporte das teclas. Uma vez tensionada, essa mola é o que faz toda a estrutura se mover após cada letra digitada. E não para por aí. Perto da mola existe um mecanismo chamado escapamento, um sistema de engrenagens e alavancas que regula o avanço do suporte das teclas. Ao pressionar uma tecla, esse sistema libera o suporte, que desliza suavemente até ser travado novamente, aguardando o próximo comando. E sabe aquela tecla Shift? Ela já existia lá. Quando acionada, levanta o tipo metálico, permitindo que as letras maiúsculas ou os símbolos sejam impressos. Curiosamente, os primeiros teclados eram organizados em ordem alfabética, mas isso causava muitos travamentos, já que as hastes próximas se chocavam. A solução? Reorganizar as letras, separando as mais usadas para evitar colisões. Foi assim que nasceu o layout que usamos até hoje. Incrível como uma invenção tão antiga ainda dita o jeito que escrevemos, não é? Agora me conta, você já tinha parado para pensar que o seu teclado moderno carrega esse legado mecânico? Qual parte te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. Se curtiu essa viagem no tempo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adora tecnologia ou história. Vamos espalhar essas curiosidades juntos.